Tudo bem. Na nova operação, agora já estamos falando de determinação de uma função afim, que eu comentei na aula anterior. E muitas vezes nós temos a função, atribuímos valores, encontramos valor numérico até uma expressão. Agora eu tenho os resultados dessa função e quero saber qual função que gerou esses resultados. Eu quero fazer a operação inversa. Então, ele diz assim, uma função afim do tipo x, f de x de ax mais b, fica inteiramente determinada quando conhecemos dois de seus valores, o f de x1 e o f de x2, para quaisquer x1 e x2 reais, sendo eles diferentes. Ou seja, com esses dados, nós conseguimos determinar quem é o a, quem é o b, e logo a gente consegue escrever a função que gerou esses resultados. E aí existem duas maneiras para a gente resolver esse exercício. Então, aí foi dado aqui f de 2 é igual a menos 2 e f de 1 é igual a 1. Tá? Vamos fazer as duas maneiras para vocês entenderem. A primeira é usando a taxa de variação, né? A fórmula de taxa de variação que a gente já comentou anteriormente. Também para o terceiro ano do ensino médio, a ideia é a mesma, só que lá nós chamamos isso de coeficiente angular, tá? Então, você que está assistindo o terceiro ano, nós trabalhamos no primeiro ano como taxa de variação e no terceiro ano como coeficiente angular. É a mesma coisa, ok? Então, aqui é uma aplicação simples e direta dos valores, tá ok? Então, eu sei que quem está aqui dentro, deixa eu anotar aqui para vocês, quem está aqui dentro é o meu x, tá ok? A gente vai chamar ele de x2, e aqui é o meu x1. A ordem aí também não importa muito, tá? A gente tem que definir um x1 e um x2. A gente está colocando como aqui é 1 e 2, só para ficar na ordem, tá? Lembre-se, x1 e x2 têm que ser diferentes. Sim, aqui é 2 e aqui é 1, então não tem problema. Aplicando a fórmula da taxa de variação, então a gente vai ter que A é igual a f de x2. Quanto vale f de x2? O f de x2 vale menos 2. O f de x2, né? Lembre, meu x2 vale 2. Ele vale menos 2. Menos o f de x1. O f de x1 vale 1. Sobre x2. x2 vale 2. Menos o x1 que vale 1. E esse resultado vai dar menos 3 sobre 1. Então, meu coeficiente angular, o pessoal do terceiro ano do ensino médio, e a taxa de variação do primeiro ano, ela é de menos 3, tá ok? Então, a gente chegou aqui no resultado. Muito bem. Bom, o A vale menos 3, mas eu quero escrever qual é a função. Lembre, a f de x é igual a x mais b. Então, eu preciso saber quem é A e quem é B para saber qual função que gerou esses resultados. Bom, eu já sei que o meu f de x é igual. O A já encontrei, menos 3x. Agora falta encontrar o B. Como eu vou encontrar o B, então? Bom, vou escrever de uma maneira genérica, como a gente tem ali, ó. F de x é igual menos 3x mais b. Eu não sei ainda quanto é b. Bom,
Para essa função que eu estou gerando, ela é igual a essas duas que foram dadas. Eu posso escolher qualquer uma delas, tá? Então, por exemplo, eu vou escolher que f de 1 é igual a 1. Podia ter sido a outra, tá ok? Qualquer uma das duas funções vai dar certo. Então, o que eu tenho aqui? X vale 1 e o f de 1 vale 1. Substituindo isso lá, então, desses dois, agora um substituindo no outro, vou trocar de cor aqui, vai ficar assim, f de 1 é igual a menos 3 vezes 1 mais b. Quem que é o f de 1 para a gente? F de 1 a gente sabe que é 1. Menos 3 vezes 1 é menos 3, mais b. Fazendo a continha, eu tenho que b é igual a 4, ok? O menos 3 troca de lado, vai virar mais 3, vai ficar 1 mais 3, 4. Então, eu encontrei aqui o meu b. Pronto, agora eu já tenho a função pronta. A função vai ser menos 3x mais 4. É o que eu queria encontrar. Eu queria encontrar uma função que tivesse gerado isso. Tá ok? Vamos só agora confirmar tudo isso. Para facilitar, eu vou usar aqui um artifício de uma tabelinha, tá? Vamos fazer uma tabelinha aqui só para facilitar a nossa vida. Aqui eu tenho meu x e aqui eu tenho meu f de x. Ele me deu um x1 e um x2. Se x for 1, menos 3 vezes 1 mais 4, tá? 1. Realmente, então, realmente bateu com o valor que eu tinha aqui. 2. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Com mais 4 dá menos 2. Ok. Verifiquei, então. Então, eu consigo, através de duas funções já prontas, né? Eu consigo escrever a função que gerou ela, através da formulinha de taxa de variação, ou no terceiro ano a gente vai chamar isso de coeficiente angular. Então, eu calculo qual é essa taxa, pego de forma genérica a função, escolho qualquer uma das duas funções dadas, faço a substituição e encontro B. Quando eu encontro B, então tenho A e B, consigo escrever a função que gerou aqueles valores. E aqui o que eu fiz nada mais foi do que uma verificação. Verificação. Cuidado de escrever com mouse. Ok? Então, essa é a primeira maneira. Uma maneira bem tranquila de se fazer. Tem uma outra maneira, que a gente também vai fazer aqui. Ela é um pouquinho mais trabalhosa, porque a gente tem que desenvolver um sistema, tá? Mas não é nada difícil. Da mesma maneira, eu estou usando o mesmo exemplo, né? Então, f de 2 é menos 2, f de 1 é 1. E aí ele traz aqui. Eu mantive o texto só para não ter que escrever tudo de novo, tá? Só para a gente economizar aí tempo para resolver. Então ele fala que f de 2 é menos 2, então o x vale 2. Sim, quem está aqui dentro é o nosso x. Tá? Deixa eu trocar aqui. Aqui dentro é o nosso x. F de 2 igual a menos 2, x vale 2, então f de x vale menos 2, óbvio. Então, aqui, o que ele fez foi o seguinte, ó, só para você entender.
f de x é igual a x mais b. Então, no lugar de x, a gente falou que vale 2. Então, virou 2 aqui. E f de menos, perdão, f de 2 vale menos 2. Então, tudo isso aqui virou menos 2. Se o x vale 2, então virou 2a. Então, na realidade, foi apenas algumas substituições. Organizando esses dois aqui, então, para f de 1 e f de 2, num sistema, a gente vai ter que, só colocando em ordem, 2a mais b é igual a menos 2. E a mais b, na outra parte, é igual a 1. Então, ele fala para resolver através do sistema. Sistema, a gente tem três maneiras. É o método de adição, o método de comparação ou o método de substituição. Tá? Você pode usar qualquer um dos três métodos para resolver. Eu vou resolver de uma maneira mais simples e direta, tá bom? Eu vou trocar o sinal do segundo termo. Da segunda equaçãozinha aqui. São duas variáveis, duas incógnitas. Então, se aqui eu tenho b positivo, se eu fizer aparecer um b negativo na segunda, eu vou conseguir resolver esse sistema de uma maneira mais fácil. Bom, eu acredito que sim, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Vou apagar aqui, só para facilitar a minha vida. E a gente vai fazer assim, ó. Multiplicando multiplicar a segunda equação por menos 1, isso quer dizer que vai ficar menos A, menos B e menos 1. Troca o sinal de todo mundo. Tá ok? E aí eu vou ter o resultado aqui de 2A menos A vai dar A, B menos B vai dar 0, e aí eu saio direto para o valor menos 3 para o valor de A aqui, tá bem? Então, lembre, a gente calculou esse valor no exercício no exemplo anterior. Então, o resultado, obviamente, tem que ser o mesmo. Então, achei um A valendo 3, tá? Vou agora escolher qualquer uma das duas equações. Então, vamos lá. Vou escolher a mais facinho aqui, que é A mais B igual a 1. Tá mais simplesinho, tá? Igual a 1. E eu vou substituir, então, esse A nessa equação agora. Vai ficar menos 3 mais B igual a 1. Então, B vai ser igual a 4, que é o que eu queria encontrar. Encontrei o valor de A, encontrei o valor de B. Agora é só escrever a função. Então, meu f de x é igual a A, que eu encontrei que é menos 3x, mais o B, que é 4. Como ele é positivo, fica 4 mesmo. E aí, eu cheguei na função que eu tanto queria. Tá bem? Espero que vocês tenham entendido. Então, tem duas maneiras de se resolver, tá? Uma maneira eu uso o sistema, a outra eu vou pela fórmula, né, de taxa de variação ou de coeficiente angular, mas qualquer uma das duas dá certo. De novo, vale isso para primeiro ano, que a gente está falando de função afim, como para geometria analítica, que a gente fala sobre coeficiente angular, tá ok? Então, vale para os dois. Tem uma observação que eu quero colocar para vocês, que é essa propriedade, só para a gente aproveitar que terminar essa aula aqui e eu trazer esse conceito para vocês. É um conceito bem simplesinho, mas que é só para a gente finalizar das propriedades, que eu não acabei não falando um pouco antes. Deixa eu só montar aqui. Vou montar aqui para vocês.
prático fazer assim. O que é que ele diz nessas propriedades? Só para a gente entender, tá? Ele fala assim, uma função afim é crescente se x1 é menor que x2, então o f de x1 também é menor que o f de x2. Se isso acontecer, a taxa de variação é positiva. Quer dizer, o coeficiente angular é positivo, como eu estou falando lá de geometria analítica, e a gente vai observar o que acontece. Por exemplo, se eu colocar um x1 aqui, ele vai ter um f de x1 aqui. Tá? Então, a gente vai ligar aqui e vai encontrar o ponto. Se eu tiver um x2, então é o que ele está falando, tá? Que x1 é menor que x2. Então, f de 1 menor que f de x2, então, meu f de x2 também vai estar para cá, então ele vai ser maior, f de x2, f de x2, então seria alguma coisa assim. O que vai acontecer é que... Opa, deixa só... Vai acontecer isso. Eu vou ter uma reta crescente. Então, quando ele fala que a taxa de variação é positiva, ou o coeficiente angular é positivo, é porque eu vou trabalhar com uma reta crescente. Lembre, uma função de primeiro grau gera uma reta. Então, é isso que acontece. Por isso que ele fala, a função é crescente, a taxa de variação é positiva. Vamos fazer a mesma ideia agora aqui, ó. Se x1 é menor que x2, então x1 está aqui, menor que x2, porque x2 está para cá. Então, f de x1 for maior que f de x2, quer dizer, ele for o contrário, então o meu f de x1 está aqui. Né? Então, seria uma coisa assim. Desculpa pelo desenho, gente. E um f de x2 está aqui. Poderia pegar desenhos prontos, tá? Mas para explicar, acho melhor nem que seja não tão legalzinho, mas pelo menos eu estou montando, vocês estão visualizando, tá? E aqui está um f de x2. Acontece o quê quando eu ligo esses dois? A reta é decrescente. Então, a função é decrescente quando eu tenho um x1 menor que um x2, então o f1 é maior que f2, quer dizer, a inversão do resultado de função. E aí fala que a taxa é negativa, ou coeficiente angular é negativo, a inclinação é negativa, tá? E existe a terceira situação que ele trata aqui, que eu já comentei numa aula anterior, na primeira aula de função afim, que é, se o a é zero, então ax vai ser zero, vai sobrar b. Então, minha função vai ser constante. O que quer dizer uma função constante? Deixa eu pegar aqui uma outra cor para mostrar para vocês. Uma função constante é aquela onde a reta ela é paralela ao eixo de x. Quer dizer, se eu tiver um x1 aqui, o valor aqui é f de x1. Se eu tiver um x2, vai continuar sendo f de x1. Se eu colocar um f3, um x3 aqui, não vai mudar, porque para qualquer valor de x, vai se manter constante meu f de x, quer dizer, o valor de b. Então, eu aplico a igual a zero, então não existe inclinação nesse a que lembra. Eu falei que é a taxa de variação ou coeficiente angular.
não existe uma inclinação, ela é paralela ao eixo. Se é paralela ao eixo, não tem inclinação, ela é zero. Então, 0x vai dar o valor de b. Então, ele dá sempre o valor da função aqui, ok? Por isso que ele vai falar que a função de x é igual a b. Então, o valor de b vai ser o valor constante. Tá ok? Espero que tenha ajudado e até uma próxima.